Bom, gente querida, graça e paz, né? Sou eu aqui novamente, Cláudio Rocha, trazendo um novo conteúdo aqui para vocês, um novo vídeo. Mas antes de dar início, gostaria de pedir a colaboração de vocês aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, tá bom? Dá seu like, deixe seu comentário, ative o sininho para você receber a notificação assim que eu postar um novo conteúdo aqui, tá? Compartilhe aí com o maior número de pessoas possível no seu Facebook, no seu Instagram, tá? Nos seus grupos de WhatsApp, tá? Você vai estar não só me ajudando, mas vai estar ajudando também outras pessoas a receberem a palavra de Deus e o reino de Deus a se propagar, tá bom? Então, se você é amante de Jesus aí, do reino de Deus, quer que o evangelho, a verdadeira palavra aí seja propagada, ajuda o irmão aqui se inscrevendo e divulgando, tá bom? Você vai estar ajudando grandemente o reino de Deus e a sua palavra a se propagar. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu acho fundamental, primordial na vida de um cristão, que é a oração, tá? E nós vamos começar aqui lendo um versículo, né, um texto, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14 e 15, tá? Se tiver com a sua Bíblia na mão aí, você pode me acompanhar. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15, e lá diz assim: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atento às orações que serão realizadas neste lugar. Primeiramente, o que é oração, né? Por que nós oramos a Deus, né? Oração, obviamente, é o hábito em que o homem se comunica com Deus, né? O hábito em que um homem se comunica com o outro é conversa, tá? Quando você fala com Deus é oração, quando você fala com outro indivíduo é conversa. E com Deus é chamado oração, né? Porque isso é um rito. Você está ritualizando um culto ou uma conversa, né? Oração é também falar e conversar com Deus, né? Em segundo lugar, porque precisamos ouvir ao Senhor, tá? Esses dois pontos iniciais nos ensinam que não devemos orar quando queremos alguma coisa de Deus, né? Apesar que Deus lhe dá algumas vezes, né? Não todas as vezes que você ora, mas nós oramos também para ouvir a voz de Deus, né? Isso sugere que o tempo que você gasta na oração é um tempo que você vai gastar também em silêncio, porque Deus vem e fala contigo na sua mente, entendeu? Você fala com o Senhor, mas Ele também fala contigo, tá? E às vezes nós nos equivocamos, né, no projeto da oração. Tem muita gente que pensa que tem que orar somente quando quer algo de Deus, né? Oração não é só um meio em que eu consigo alguma coisa de Deus, tá? Às vezes, mas também é como Deus consegue algo de mim. Oração é um meio como Deus realiza a vontade dele na minha vida. Se nós não orarmos, a vontade de Deus não vai se realizar na nossa vida. Então a oração é porque eu preciso falar com Deus e porque Deus precisa falar comigo, tá? Em terceiro lugar, orar é algo natural da vida cristã. Oração é um ritual cristão, né? Leonardo Ravenhill, né, já dizia muito sobre isso. Ele dizia que crente que ora deixa de pecar e crente que peca deixa de orar, né? O judeu ora 3 vezes ao dia, o muçulmano 5 vezes por dia, o budista 10 vezes por dia, o seixonoísta 18 vezes por dia, e o cristão não ora, né? Temos de ter uma vida de comunhão, gente. Nossa oração é uma oração fast food. Me dá isso, me dá uma batata, me dá um hambúrguer, pega o carro e vai embora. E não é assim, gente. Tá? Temos de ter uma vida de comunhão, de identidade, de identificação com Deus. Toda religião tem na oração sua principal prática, né? A oração é uma das principais ou a principal prática da maioria das religiões.
ressalto, né? Eles têm deuses mortos, mas tratam como se estivessem vivos. Nós temos um Deus vivo e tratamos como se ele estivesse morto. Isso é ateísmo cristão prático. Entendeu? As religiões pensam que seus deuses são vivos e oram com afinco. Oram tanto que foi uma dessas principais brigas de Elias e os profetas de Baal, né? Ficaram o dia inteiro orando, né? Nós precisamos entender que a oração é uma necessidade cultural, não apenas nossa, mas também de Deus, né? Deus realiza o projeto dele aqui na terra quando nós oramos, né? Não apenas a nossa, mas também, né, dele. Se o crente não orar, a vontade de Deus não será feita. Tá? Jesus disse assim: ore assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aí lá na frente ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Percebe que na oração que a vontade de Deus, né, no céu começa a acontecer aqui na terra. Tá? Orar é uma necessidade humana. Nossa alma não sobrevive sem se comunicar com Deus. Quando oramos, nós desejamos estar perto de Deus, né? Quando você não ora, você mostra que não está com vontade de se comunicar com Deus. Entende, gente? Nós não seremos bem-sucedidos na nossa fé, em nosso culto, em nosso cristianismo, se não colocarmos em nossa vida a prática diária da oração. Em Mateus 26:36, mostra que Jesus orou muito, né, antes de realizar seus milagres, e o próprio Jesus declarou em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Não conseguimos fazer nada, irmãos, nada, absolutamente nada sem Ele. Então, como que conseguimos viver sem orar? Né? Por isso que tomamos decisões erradas, porque não falamos com Deus. Se tudo que nós fizéssemos na vida falássemos com Deus antes, muitas coisas seriam evitadas. A oração é a prova que o ser humano pode se aproximar de Deus. A Bíblia diz em Isaías 65:24 que Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Tá? Diz assim lá para você: antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. Olha que coisa tremenda. E a gente não ora. Entendeu, gente? Veja que Deus sabe o que você quer, mas Ele exige que mesmo assim você ore. Deus pode fazer qualquer coisa? Claro que pode. Ele é onipotente. Mas a gente tem que entender que a gente trabalha com um Deus reativo. Deus não vai fazer nada antes que nós façamos primeiro. Ele pode fazer? Pode, mas Ele é um Deus interativo. Ele pode todas as coisas. Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Ele pode qualquer coisa, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Mas toda ação gera uma reação. Isso é lei da física. Toda ação gera uma reação e Deus espera algo nosso para Ele poder fazer. Então, se a gente não orar, nada vai acontecer, irmãos. Entendeu? E veja que Deus tem prazer em se comunicar conosco, né? Em falar conosco através do ofício da oração. E Ele se alegra quando dizemos: vou falar com Deus. Entende, gente? O que é falar com Deus? É como você fala comigo. É você dobrar o seu joelho no seu quarto e abrir a boca e falar. Não tem segredo. Já vi falar pessoas: não sei orar, não consigo orar. Gente, senta no teu quarto, tranca a porta, senta e escancara o seu coração para o Senhor. Não tem mistério nenhum nisso. Deus não quer que você chegue diante dele: inacessível, glorioso, soberano, tu és tremendo. Tu fala assim com o seu pai. Jesus ensinou a chamar Deus de pai. Como é que você chega para o seu pai? Pai, dá um dinheiro aí. E aí, pai, como é que você está? Tranquilo, hoje como é que foi teu dia? O meu dia foi assim, assim, assim. É assim que você deve falar com Deus. Deus é pai, irmãos. Entende? Então vamos lá, 3 motivos por que devemos orar. Primeiro, para não pecar contra Deus. Olha esse texto aqui, 1 Samuel 12:23. Quanto à minha pessoa,
Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Perceberam que é pecado deixar de orar, irmãos? É pecado deixar de orar pelos irmãos. A Bíblia diz que deixar de orar pelos irmãos é um pecado, né? O pecado contra Deus. Deixar de se preocupar com as necessidades alheias é pecado. Oração não é uma coisa de religioso não, gente. É coisa de gente crente que ama a Deus, que quer ter um relacionamento com Deus. É inevitável. No Salmo 42:7 diz que um abismo chama outro abismo. Orar provoca mais oração. Quanto mais você ora, mais você vai querer orar. Quanto menos você ora, menos vai querer orar. Cria-se uma rotina. Tá? Não podemos esquecer nunca o poder espiritual que tem na simples prática da oração. Precisamos vencer o pecado, irmão. E só venceremos o pecado orando. Ninguém alcança a vitória sem orar. Ninguém alcança a vitória sem orar. Estamos no tempo da graça e não tem mais aquele sumo sacerdote que pega a sua oração e leva para Deus. Tem alguém que ora com você e não para você. Entendeu? O véu do templo foi rasgado, isso significa que você tem que falar com Deus. O sumo sacerdote hoje é Jesus. Você tem que falar com Deus, senão não teremos comunhão. É inevitavelmente o pior de você vai aparecer, você vai cair. Tá? Segundo, para vencer as tentações. Marcos 14:38 diz assim: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. De um lado, o espírito está pronto, por outro lado, a carne é fraca. O texto aqui não diz que a carne é fraca no que tange ao pecado, e nem o espírito é forte no que tange ao pecado. O texto e o contexto aqui é sobre oração. O texto aqui está dizendo que a carne é fraca no que tange à oração, e o espírito ainda está pronto sempre a orar. O texto indica para aquele que não sabe orar, que na hora que você vai abrir a boca, o seu espírito já tem uma chavinha automática, pronto para orar. Significa que ninguém precisa aprender a orar, é só começar. Entendeu, gente? Olha o que Jesus diz: vigiai e orai. Sabe o que a Bíblia diz? Significa que se você não tiver uma vida de oração, você vai cair. Quem não ora cai nas tentações, e nós somos tentados constantemente. Jesus, para ser tentado, orou e jejuou 40 dias e 40 noites, irmãos. E nós não oramos. Será que nós somos melhores que ele? Eu estou falando do Verbo encarnado, Filho de Deus. Jejuou 40 dias e 40 noites para ser tentado. Está explicado a raiz das nossas fraquezas? Qual é a raiz dos nossos pecados? Qual é a raiz das nossas quedas e tentações? A Bíblia diz, Romanos 8:26, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Quem não vence a tentação, que é a raiz do pecado, não vai vencer o pecado, irmãos. Somos fracos ou não, né? Quem nos ajuda em nossas fraquezas? O Espírito. E qual a raiz da nossa fraqueza? Porque não sabemos orar como deveríamos. Percebendo que as nossas fraquezas, sejam elas quais forem, se consistem na nossa péssima comunicação com Deus. Há um tempo atrás eu vi a declaração de uma ex-pastora, posso falar o nome dela aqui, ela já deu essa declaração para todo o país, chamada Lana Holder. Pregava nos congressos com milhares de pessoas, falava forte, falava grosso. Ela agora vem e diz que nunca deixou de ser lésbica, que ela nunca conseguiu vencer a fraqueza dela, que já expulsaram, né, o demônio. Eu vi aquela Tami, né, que
tem até barba agora, que tirou o busto, e agora ela se sente homem, mas ela é mulher. Ela diz que a mãe dela disse que a mãe dela a levava na igreja, né? E fazia até expulsão de demônio, mas ela nunca conseguiu vencer a fraqueza dela. A Lana Holder disse que tentou de tudo, mas nunca conseguiu vencer a fraqueza dela. É dessa vida de derrota moral, espiritual, emocional, que muitos crentes estão vivendo. Né? Tem gente que não é pro lado do homossexualismo e lesbianismo, mas é pro lado da mentira. Não pode ver um rabo de saia, não pode ver um dinheiro que pega, né? Ou para falar mal de alguém, né? Tem o dom de língua. Todo mundo tem suas fraquezas. É essa vida de derrota e fracasso que boa parte dos cristãos levam, né? Graças a uma comunhão ridícula com Deus, né? O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que qualquer nível de fraqueza, seja ela qual for, se dá ao fato de não orarmos. Se você não orar, você nunca vai ser um cristão constante. O apóstolo Paulo diz que existem cristãos carnais e espirituais. Os carnais ele chama de meninos na fé. Meninos são aqueles que nunca crescem, né? Agora, o terceiro motivo por qual devemos orar, para vencer as dores da vida, as angústias, as aflições, né? Carta de Tiago, capítulo 5, verso 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Eu vou fazer a mesma pergunta de Tiago. Alguém aqui que está vendo esse vídeo possa estar passando por momentos tempestuosos em sua vida, sofrendo? Não é contando para alguém o seu problema que vai passar a sua dor. Não fale para alguém que não pode resolver o seu problema. Não ponha no Facebook o seu problema. Não ponha no status do Instagram o seu problema. No status do WhatsApp o seu problema. Se está sofrendo, faça uma oração. Ore. No exato momento da dor, faça uma oração. Deus tem um negócio com gente que sofre e ora, irmãos. Quando você vai na Bíblia, foi dos momentos de dores das pessoas, quando elas se derramaram para Deus, a Bíblia diz que Deus se cansa das palavras, entendeu? Mas a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste à oração com clamor. Isso é chamado de oração suplicante. Quando você mistura a oração com as suas lágrimas, assim como o exemplo de Ana, né? Ela derramou a sua alma para Deus. Gente, oração suplicante é chorar para Deus, né? Essa é a oração mais poderosa da Bíblia. Porque quando você ora com lágrima, não tem fingimento na dor, irmãos. Temos que aprender a orar e a chorar diante de Deus. Aprenda a não se distanciar de Deus na hora da dor, aprenda a aclamar. Aprenda que a maior vitória que existe acontece quando você não faz nada em se tratando de atitude, mas quando você está em um quarto trancado de joelhos, reparando com quem você tem que reparar, pedindo perdão pelos seus pecados, entendeu? Buscando onde você errou. A Bíblia diz: recorda-te, pois, de onde caíste e comece de novo. Deus é um Deus de recomeço, irmãos. Nada está perdido. Nada está perdido. Nós somos vencedores. Parem com a visão de gafanhotos, que é a visão daqueles 10 espias que chegaram lá na cidade de Canaã e disseram: nós vimos gigantes e nós perante eles parecíamos gafanhotos. Tem a visão de Josué e Calebe. Eles são grandes, mas nós podemos vencê-los, né? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. Você não está sozinho. A sua oração ela é ouvida. Deus está com você. As coisas mudam quando você entende que Deus ouve a oração suplicante. Deus ouve e Ele tem prazer em ouvir o nosso clamor. Tá? Quarto, para tremendas mudanças. Para tremendas mudanças. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados.
A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. A sua oração não é poderosa porque ela é poderosa, irmão. Sua oração é poderosa porque quem ouve é poderoso. Tiago diz que você ora por tremendas mudanças. Tá? Quinto, para o crescimento da obra de Deus. Devemos orar para o crescimento da obra de Deus. Mateus 9, verso 38 diz: Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Ore para que o Evangelho cresça. A Bíblia manda orar por Jerusalém. Ore pela sua igreja, para que os irmãos sejam fiéis dizimistas. A Bíblia manda orarmos uns pelos outros. Como se deve orar? É uma frase. Ore ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Então, que eu possa ter deixado claro aqui por que devemos orar, termos uma vida de oração. Nós servimos a um Deus vivo. E quando nós clamamos, suplicamos, dobramos o nosso joelho e reconhecemos que nós não podemos fazer nada, mas Ele que pode todas as coisas. Ele tem prazer em nos ouvir. Tenha intimidade com Deus, comunhão com Deus. Sei que nessa vida, nessa correria do dia a dia, as pessoas quase não têm tempo para nada, são afadigadas, correm para lá, correm para cá, sai do trabalho, entra no Uber. O que você tem dado para o teu Deus, do seu tempo? Qual o nível de comunhão que você tem tido com Deus? Então, irmãos, espero que separem um tempo para o Senhor. Vai trabalhar, acorda meia hora antes, tira um tempo para o Senhor. Na hora do almoço lá, come rapidinho, tranca no banheiro, sei lá, procura um lugar destacado, ora ao Senhor, tira um tempo para Deus, não deixe de orar, Senhor, meus irmãos. Tá? Assim como disse Leonardo Ravenhill, o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. Não deixe de orar, Senhor, meus irmãos, para que você não caia, tá bom? Espero que eu tenha abençoado a tua vida, tá? Através dessa palavra, que o Espírito Santo venha, o teu Espírito venha digerir essa palavra. O Espírito Santo tenha alcançado o teu coração através dessa palavra. Por isso que eu oro, tá bom, meus irmãos? Amo vocês, até o próximo vídeo. Se puder, se inscreve aí no meu canal, deixa seu like, se você curtiu, deixa lá na descrição do vídeo um pedido, uma sugestão de palavra, alguma dúvida que você tenha, tá bom? Eu vou estar procurando aqui poder responder as suas dúvidas, tá bom? Então até o próximo vídeo, seja abençoado, amo vocês em Jesus, fica com Deus e até o próximo.